O colapso total da Band ainda é evitável, mas não do jeito que eles estão tentando. E a Band não está em crise, ela está no limite de um colapso operacional. Quando uma empresa de mídia chega no ponto de faltar dinheiro para combustível de helicóptero, de atrasar vale-refeição, de vender grade para sobreviver, isso não é uma tese, tá? É uma falha de modelo de negócio. E se a Band continuar tentando se salvar ainda com a lógica de TV aberta, a queda dela é inevitável, infelizmente. Só que esse colapso ainda dá para evitar, mas tem um preço, que é mudar a arquitetura inteira do produto. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que de fato está quebrando a Band, por que isso está acontecendo com a TV aberta e qual que é a única solução plausível para estancar, de certa forma, essa sangria e voltar a construir relevância. É só a nossa boa e velha análise estratégica de negócios e tendências de mercado. A Band já foi referência, né? Jornalismo forte, esporte forte, entretenimento com uma conversa nacional. Só que hoje a gente vê um colapso em camadas. O que assusta nesse caso não é que um programa deu errado, né? É um conjunto de sinais. Primeiro, a situação financeira vazou, né? Quando um apresentador como o Craque Neto fala em rede nacional que a Band atravessa uma dificuldade financeira, isso já é sintoma de bastidor pegando fogo. Segundo, tem sinais de operação travando. Né? Teve notícias de helicóptero jornalístico parado por falta de combustível. Isso não é só simbólico, tá? Uma emissora não para um helicóptero por acaso. Terceiro, que o caixa apertou tanto a ponto de impactar a gente de dentro, o próprio time. Né? Notícias de falta de dinheiro para vale-refeição. E isso, além de ser humilhante para uma empresa desse tamanho, acaba destruindo a moral do time, né? E quando você destrói a moral do time, a entrega vai cair, o produto vai piorar e a crise vai acelerar dentro da empresa. E por último, a Band começou a vender a grade de programa deles. Quando uma emissora troca programas de horário bom, né, por programas religiosos ou qualquer outra coisa, só para levantar caixa, é óbvio que ela não está conseguindo monetizar o próprio conteúdo. E aí surge um ciclo vicioso muito perigoso. Sem dinheiro, você faz programa é pior, traz uma audiência pior atrai o anunciante pior paga menos e aí falta dinheiro de novo. Isso é a Band hoje, tá? Um ciclo de perda de relevância com efeito bola de neve. E o mais importante, não é só a Band que está sendo mal gerida ou está sofrendo um impacto de mercado. Não, é o setor inteiro tendo que encarar uma mudança de regime. E é aqui que vem a pergunta que vale ouro, né? Por que a Band, né, uma emissora com marca, história, distribuição, chega nesse nível? Né, que fique claro, isso aqui não é um hate à Band, pelo contrário, né, eu fui telespectador da Band por muitos anos, mas a gente tem que olhar para a análise de mercado. Quando eu olho para o mercado, histórico de consumidor, o que eu consigo enxergar? Eu consigo ver que o produto que a TV aberta vendeu por décadas, ele mudou de valor, mudou de forma e mudou a moeda. Olha, alguns anos atrás, a TV era o centro do mundo, né? A audiência era passiva, atrás de uma tela, a grade de programa mandava essa audiência e o anunciante ele comprava esse alcance da TV aberta. Só que o mundo virou. Só que hoje o centro não é mais a grade de programa, é a conversa. E aqui tem um ponto que a TV aberta demora para aceitar e alguns até negam isso, né? A nova geração ela não gosta mais de só assistir, ela gosta de participar, ela gosta de comentar, gosta de recorte na internet, gosta de reagir, de compartilhar no grupo com os amigos, de compartilhar nos melhores amigos do Instagram, ela faz meme, ela cria uma narrativa toda na paralela. E o programa, o evento em si que essa nova geração assiste, ele não acaba quando termina. Na verdade, ele explode depois. Explode nos cortes, nas redes sociais, nos engajamentos, nas comunidades. Isso é o que eu chamo de jogo de cauda longa. É o jogo de hoje, porque a cauda longa ela mantém um assunto vivo por dia, semana, meses. E quem domina essa cauda longa domina o novo território cultural. E quando você perde espaço nesse novo território cultural, você perde o valor do seu inventário. Porque o anunciante ele já não está mais comprando só o alcance. Ele está comprando a influência cultural dessa nova geração junto com vendas, que é performance. E, para isso, ele precisa estar onde a conversa dessa nova geração acontece. Então, entenda, o que está acontecendo com a Band não é que ela está perdendo audiência. Ela está perdendo território. E território do quê? Território de linguagem, de formato, de relevância contínua nessa nova geração. E aí, naturalmente, quando ela tenta se defender com a lógica antiga, ela faz exatamente o que piora o problema. Ela tenta salvar a empresa forçando um produto velho num público que já está mudando. Deixa eu te dar um exemplo. Olha para o Cazé TV.
Por que o Cazé TV está ganhando relevância? Inclusive eu falo disso nesse vídeo. É porque o público não quer só o jogo, ele quer o entorno, ele quer o antes do jogo, a expectativa com os comentaristas, o durante e o depois. E se você analisar bem, a TV tradicional sempre vendeu o pico do evento. Nesse exemplo, né, o jogo, sempre vendeu só o jogo. O jogo ao vivo, o programa ao vivo, a entrevista ao vivo. Só que o novo comportamento dessa geração, dessa nova economia, não vive no pico. Ela vive de fluxo, vive de recorte, de reação, de comunidade, como eu já comentei. E aí você entende por que algumas TVs estão apanhando, porque a TV ela é desenhada como um evento e o digital é o desenho de um ecossistema inteiro de engajamento. E eu cheguei à conclusão de uma frase que resume isso de uma forma muito simples. Que a nova moeda não é mais só a audiência, o telespectador sentado na frente da TV. Ela é um conjunto de 3 coisas. É comunidade, distribuição e cauda longa. E agora que você entendeu esse buraco, eu vou para a parte mais importante desse vídeo. O colapso total ainda é evitável, mas existe uma só solução plausível. E eu vou te mostrar como isso funciona na prática e com uma lógica que dá para executar. Mas antes de eu entrar no plano, dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal. E se você é empresário, mas está vivendo o mesmo tipo de problema que a Band, só que em outro mercado, queda de demanda, perda de relevância, time travado, operação pesada, caixa apertado, você precisa aumentar seus lucros? Dá uma olhada nesse QR Code aqui no lado, clica nesse link da nossa consultoria empresarial, faz a sua aplicação, a gente vai fazer um diagnóstico completo da sua empresa, analisar seu mercado, entender os gaps do seu negócio e desenhar um plano de ação prático para você destravar o seu negócio em 90 dias e a gente vai te acompanhar nessa jornada. Mas as vagas são limitadas porque neste projeto aqui eu participo junto, então corre que ainda dá tempo. E se você já tem time, está tudo correndo bem, mas você está sobrecarregado, né? Você quer parar de ser babá de funcionário, quer aprender a delegar, aqui embaixo tem o link do nosso treinamento onde eu te ensino a delegar da forma certa e construir uma equipe que verdadeiramente performa. Tá? E se você quer a minha visão, a minha cabeça, analisando o seu mercado, direcionando você e o seu time para um crescimento estratégico do seu negócio, aqui embaixo também tem um link para você me contratar como conselheiro executivo do seu negócio. Eu vou acompanhar você, seu time, direcionar sua equipe, tem toda uma estrutura por trás que vai dar suporte para a sua empresa, para a gente tomar as melhores decisões estratégicas junto. Agora sim, vamos para a parte mais importante. O que a Band teria que fazer para evitar esse colapso, né? E para isso, eu preciso te explicar que não é que as emissoras de TV estão quebrando, tá? Só que é um fato que a Band e outras emissoras menores, elas não têm como competir com uma Rede Globo, por exemplo. Não dá para competir, é inviável, não tem como. Então o que a gente vai fazer é adaptar esse modelo de negócio. E a solução, nesse caso, ela é uma só em essência. É a Band parar de pensar como uma emissora e começar a operar como um ecossistema completo de mídia, onde a TV vira a vitrine e o core do business do negócio vira esse ecossistema todo, esse universo todo. E eu vou te explicar em detalhes isso agora. Quando eu falo isso, as pessoas pensam que eles têm que sair da TV e ir para o YouTube, para outras redes sociais, né? E a solução não é apenas fazer isso, né? Até porque a Band já está no YouTube, ela já tem rede, ela já publica cortes, só que isso não resolveu nada, porque o problema não é o canal, é o formato. A Band ela continua operando como uma extensão da TV, mesmo em outras redes sociais. E o jogo novo é o contrário. A TV que tem que virar a extensão do digital. Essa é a virada. E para isso existem 3 mudanças estruturais muito claras. A primeira mudança que eu vejo é que eles precisam sair de um modelo de programa e ir para um de fluxo contínuo. Olha, a Band ainda opera em blocos, tá? O programa ele começa, termina, corta e acabou. E o digital ele não funciona assim, o digital ele funciona em fluxo, né? De novo, pegando o exemplo da Cazé TV, ela não é forte porque ela transmite um jogo. Né? Os caras são fortes porque eles nunca desligam, literalmente. Então tem live, tem pós-jogo, tem react, tem bastidor, tem conversa. É 24 horas girando uma comunidade, com comentários ali, com interação com o público. E se a Band quiser de fato virar esse jogo, ela precisa criar esteiras contínuas de live. Não ficar só no achismo, eu vou te dar exemplo prático. Vai, no nicho de esporte, live diária de 3 a 4 horas de YouTube, pós-jogo fixo, react em tempo real, interação com o chat, super chat no YouTube, onde as pessoas mandam, pagam para tirar dúvidas, né, como vários influenciadores fazem, patrocínio rodando ao vivo, tá? No jornalismo, não faça só jornal fechado como é hoje. Faz painel de 6 horas por dia com comentaristas dando opinião sobre isso. Né? Faz debate aberto, participação do público, abre isso, faz enquete para a galera decidir a pauta de amanhã. Aqui já vai ter gente me contradizendo, dizendo que jornalismo não é isso, não é opinativo. Beleza,
mas está perdendo espaço para quem está fazendo. O fato é que a audiência de hoje não gosta de ouvir só notícia, ela gosta de saber opiniões de pessoas relevantes ali dentro. E você pode fazer isso com outros nichos, né? Nutrição, beleza, finanças, cultura pop, política, entretenimento. Né? A Band ela precisa expandir os nichos dela e criar núcleos temáticos em redes sociais, em várias redes. O YouTube é o core disso, né? Junto com a TV, claro, mas precisa existir. E aí dentro disso você coloca 2 ou 3 comentaristas fixos, faz live diária e cria esse formato contínuo. Isso cria algo muito importante na comunidade, cria hábito, retenção e cria a própria comunidade. E aqui que eu falo que a TV aberta ela é horário, como é hoje, nada muda. Só que nesse caso o digital vira uma presença constante. O segundo pilar, muito importante, é montar presta atenção, um elenco digital de verdade. Porque aqui que está o erro clássico da TV que tenta ir para a rede social. Ela acha que influencer é um apresentador jovem, e simplesmente é isso. Não é. O influencer é um cara que sabe distribuir atenção. E a Band, ela precisa montar um elenco híbrido. Tem as âncoras tradicionais, que são aquelas pessoas que têm credibilidade no nicho, mas traz também creators digitais, que é gente que sabe criar comunidade, comunicadores nativos de live, pessoas que sabem interagir em tempo real com o público, que dominam o streaming. Vou pegar um exemplo fora da caixa para você entender. Olha o Renato Cariani. O Renato Cariani não depende de um vídeo. Esse cara criou uma comunidade, ele criou série, ele criou rotina. Ele tem produto, ele tem marca, ele tem ecossistema. As pessoas gostam de ver, não importa com quem ele fala. Vai no canal dele, biólogo, vendedor de carro, gente dessa nova geração, João Adib, Bob Marçal. Cara, é todo mundo e não importa quem vai lá. As pessoas gostam dessa interação dele, porque ele é bom nisso. E a Band ou as emissoras precisam pegar talentos assim. Talentos que entendem essa linguagem digital, que saibam prender o público numa live, que saibam reagir, que saibam transformar a pauta em conversa e que gera essa similaridade. E aí aqui eu não estou falando especificamente para contratar um nome caro, né? Mas eu estou dizendo que você tem que contratar capacidade de retenção. E aí quando você tem isso girando full time, aí você monta uma célula própria. Cara, você monta um time só para live, um time só para corte, um time só para distribuição desses conteúdos, um time só para community management, né? Que é aquele pessoal que fica ali engajando e interagindo nessa comunidade. Hoje não, hoje a Band só vai lá e posta um vídeo. Ela não constrói a comunidade. E é completamente diferente. E agora a gente vai pro ouro, porque no final das contas tem que dar dinheiro, né? Eu vou te explicar como esse modelo de negócio pode dar dinheiro. Vamos lá. Quando você tem live contínua, quando você tem programas girando com todo esse ecossistema, você tem possibilidade de fazer super chat, como eu já falei, onde as pessoas mandam dinheiro para tirar dúvidas ou para contribuir com alguma pontuação. Você tem doações que você pode receber. Você pode criar clubes de membros, onde as pessoas pagam para participar, para ter conteúdos exclusivos. Isso aqui é um modelo de negócio bem rentável. Você pode ter patrocínios ao vivo, merchandising integrado, você pode ter cota dinâmica por bloco, que é tipo o que acontece no BBB, né? Durante o BBB 24 horas tem as cotas, vai aparecendo os patrocinadores e isso acaba gerando receita para a empresa. E você também pode ter marcas interagindo com o chat. Olha o quanto de valor você pode gerar para as marcas, né? As marcas têm a possibilidade de interagir com o chat durante seu programa. Para a marca isso é valioso, porque a marca quer isso hoje em dia. E a TV aberta não te permite fazer isso. Não pelo menos com essa eficiência. E isso transforma toda essa atenção, esse ecossistema, essa comunidade, em receita instantânea. Mas hoje não, a Band depende do intervalo fechado, do contrato anual, de uma grade fixa de programa. Isso é lento, é pesado, é engessado para uma emissora que não é grande, sabe? O digital não, ele te permite testar monetizações em semanas. E o mais importante, ele te permite nichar. E o nicho vende melhor do que uma massa dispersa. Um canal de nutrição forte, por exemplo, ele pode vender melhor do que um programa genérico que tem uma audiência maior. E essa é só a lógica do mercado moderno. Mas, para que isso aconteça, precisa ter uma mudança de estrutura operacional. E agora eu estou saindo da estratégia e estou indo para o tático e operacional do modelo de negócio da Band. Tá? Essa mudança que eu estou falando não é só estética, tá? Ela tem que ser dentro da estrutura operacional. Eu estou dizendo que, na prática, a Band precisa ter um núcleo de live contínuas, núcleo só de creators, núcleo de corte estratégico o tempo todo, núcleo que fica só analisando dados, vendo tendência, quais são as trends, os assuntos, formatos de conteúdo que estão bombando, e
um núcleo comercial, uma equipe de pessoas só focada em patrocínio digital, buscando marca, compilando, testando modelos. Então não é mais um departamento digital. Não, eu estou falando de criar uma divisão estratégica dentro da empresa. O que está viralizando, quais são os nichos que estão crescendo, que vale a pena eu criar um núcleo de conteúdo, onde que as marcas estão investindo, que tipo de formato gera retenção, qual que é o creator que está explodindo mais, o que esse cara está fazendo, que eu posso replicar. E hoje, na TV, essa reação toda de receita, ela vem depois do programa. E no digital você consegue fazer em tempo real, de forma instantânea e talvez até antecipar isso. O fato é que se a Band continuar operando como uma emissora tradicional, com um canal de YouTube de apoio como é hoje, não vai mudar. Ela precisa de fato operar um ecossistema digital que tenha a TV aberta como vitrine. Aí sim. Mas para não ficar só no achismo, eu vou te dar exemplo de como isso poderia ser feito, né, na prática, numa ação de turnaround, de reestruturação de empresa. Os primeiros 90 dias, a primeira coisa que teria que ser feito seria escolher ali 1 ou 2 núcleos para virar live contínua, para mudar e colocar toda essa estrutura em prática, né? Por exemplo, esporte e jornalismo. E aqui se cria a primeira grade digital paralela, né? De 4 a 6 horas por dia, com uma interação real, superchat aberto, patrocínio integrado. Para isso montaria um elenco híbrido, né? Não só jornalista, não só apresentador e também não só creator. Um combo dos três junto ali comentando e interagindo com o público. E aí de cara já colocaria meta de retenção, não só de view. Meta de engajamento, meta de superchat e meta de conversão em clube, de comunidade. Passou desse período, do 3º ao 6º mês, vai expandir para outros nichos específicos, né? Vai expandir para saúde, finanças, cultura pop, tecnologia. Agora você tem um modelo validado, vai só aumentar a sua bolha, né? Vai criar comunidade temática, vai fazer esse digital virar um motor de fato. E aí a partir de 6 meses, 1 ano, aí sim, você está consolidado, está monetizando mais. Agora você vai focar em criar eventos híbridos, em fazer transmissão ao vivo, junto com o público presencial, vai dar uma incrementada. Vai otimizar toda a sua monetização, vai focar em monetização, porque o modelo você já validou, agora você precisa monetizar ainda mais, aumentar a eficiência, né? Talvez o indicador aqui seria a receita por minuto, não sei, né? Um número, um único indicador que você quer aumentar. E aí como é que você vai fazer isso? Vai trazer mais marcas para dentro, vai desenvolver talvez um produto próprio. E aí isso vira uma máquina de crescimento. Esse seria mais ou menos um turnaround, né, que eu vejo que seria possível, uma reestruturação aí bruta, né, de modelo de negócio. Enfim, só para a gente finalizar, para que fique claro de uma vez por todas, para mim o problema da Band não é ela estar na TV, mas ela só pensar como uma TV, sendo que o comportamento do consumidor mudou e ela não é uma gigante. Fez sentido para ti essa análise? Dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal. Se fez sentido, já deixa o like e comenta. Eu quero ver sua opinião. Até o próximo vídeo.